Prefeito, um dos assuntos mais polêmicos dos últimos meses em Montenegro, que até acabou gerando a cassação do ex-prefeito Paulo Azeredo, foi a ciclovia. Como é que o senhor vê essa questão? Essa questão está judicializada e existe um plano, um planejamento de acessibilidade da zona urbana, tudo. Prioritariamente tem que seguir aquilo que foi planejado, que a ciclovia passaria por outra rua, né? A Bento Gonçalves? Só que a ciclovia está lá. Nós temos que dar uma solução para isso. E tem aspectos positivos e tem aspectos negativos. A ciclovia não é feita para os moradores daquela rua. A ciclovia é feita para todos os habitantes da cidade de Montenegro e para todas as pessoas que vêm frequentar. Nós temos que ver esse aspecto aí. É uma questão de trânsito dentro de uma cidade. Então, quer dizer, é muito maior do que a intenção do próprio prefeito. Então, como está judicializado isso aí, nós vamos ter que verificar em que ponto exatamente está. O que eu sei, no momento, é que não pode haver intervenção nenhuma na ciclovia. De fato, não pode haver. O que tem que se definir junto ao Conselho de Trânsito, qual é uma alternativa, porque eu vou escutar o Conselho de Trânsito, né, qual é a alternativa e vamos conjugar com o Ministério Público qual é a melhor alternativa que não venha a prejuízo. Porque ela não me é antipática, a ciclovia ali onde está. O que me é antipático é a precariedade dela. Ela não me é antipática ali, não. A precariedade como ela está funcionando, sim, me preocupa. E essa indecisão, em razão da judicialização desse problema, não foi consultado o Conselho de Trânsito, embora eu saiba o que implica isto, não é uma decisão do Conselho de Trânsito, embora eu saiba no aspecto jurídico, o alcance o âmbito dessa atuação, nós vamos ter que, nós precisamos fazer o melhor pela cidade. Se for constatado que realmente tenha que sair dali, ela vai sair. Mas eu tenho uma simpatia pela ciclovia, desde que se tome outras medidas que não venham a prejudicar o trânsito. Eu estou falando de trânsito, né? E os interesses todos que envolve, porque não pode se analisar a ciclovia ela isoladamente. Você tem que ver ela no conjunto da cidade. Tem que pensar na visão total da cidade, né? Então, um aspecto de, se ela for realmente atender ao interesse público da cidade, na construção, na urbanização de Montenegro, na reorganização urbana de Montenegro, ela permanece. Mas se ela não servir para isso, ela não vai permanecer, evidentemente que não, né? Mas agora nós temos que tomar medidas imediatas, ela não pode continuar daquela forma aí. Então, nos próximos dias, aí vai ter que ter uma solução, né? Junto ao Ministério Público, nós vamos conversar, junto ao Conselho de Trânsito, nós vamos ter que chegar. Primeiro eu vou conversar com o Ministério Público, vou ver, já está mais ou menos esclarecida qual é a situação jurídica, mas agora vamos ver a situação política disso aí. E a gente tem que, depois de desenvolvido todo a judicial, aliás, então tem 3 etapas aí, né? A questão judicial, a questão jurídica, né? A questão legal de fazer ou não fazer, e a questão política, que é junto aos conselhos, que são os controles sociais das ações do prefeito. Então nós vamos ver, nós vamos discutir, porque eu tenho também como argumentar favorável e tenho também como acatar o desfavorável. Não tem problema nenhum, né? Eu só queria uma solução logo. Vou ver se a gente pudesse resolver logo, assim. Mas eu quero dizer uma coisa, assim, para a população, isso deve ficar claro. O que nos norteia é fazer com que o trânsito na zona central de Montenegro melhore. A nossa intenção é que o trânsito seja mais seguro, que não se faça das vias muita velocidade. As pessoas têm que andar na velocidade que manda a lei. Mas o que a gente tinha nessas ruas era a alta velocidade.
Pessoas andando a 60, 70 por hora, pistas de corrida, né? E a gente quer parar também de estar colocando esses calombas, esses quebra-mola. Isso não é coisa de gente civilizada, quebra-mola por toda a cidade aí. Isso até, nem sei se não é proibido, tia, mas é uma coisa que me desagrada. Por que tem que estar quebrando, botando quebra-mola? Né? Então não vão encher a cidade de quebra-mola aí para diminuir a velocidade do trânsito. Nós vamos ter que tomar medidas, e uma das medidas é a própria ciclovia, ou um esquema ali que possa reduzir a velocidade. O que é fato é que aquela rua estava sendo ocupada por motociclistas e motoristas, usada com muita pressa. Né? Ela não pode, ela é muito central, ela tem muitas casas comerciais, ela tem muitas habitações, pessoas idosas que moram ali, que não conseguiam atravessar a rua. Então, a gente tem que considerar tudo isso aí. A mobilidade urbana ela tem que acontecer com segurança. Nós não podemos priorizar a cidade, a construção do trânsito, a cidade, priorizar o automóvel. Então, nós estamos, em detrimento ao ser humano, nós estamos dando prioridade ao automóvel. Não, isso não existe. Isso aí é uma coisa que nós sempre discutimos e sempre afirmamos. A cidade é para pessoas. A cidade é para pessoas, não para automóveis. Então, até nisso, a gente pensa até nessa questão da guarda de trânsito, nós pensamos é tudo um complexo, não é? Nós pensamos na volta da cobrança da taxa de estacionamento, isso deve retornar também. Se isso vir a colaborar com a segurança do trânsito, com a preferência do pedestre, se isso tudo vir, esse conjunto de medidas vir a colaborar, elas são tomadas. Inclusive com a permanência da ciclovia ou não permanência da ciclovia. Bem, prefeito, o senhor é um especialista em regularização fundiária. Recentemente, a administração municipal foi bastante criticada por ter agora cobrança de PTU para terrenos que até então não pagavam, né? Como é que o senhor vê essa questão? Como é que pode explicar isso para os nossos telespectadores? Bom, vamos na forma prática, precisa entender que não pode haver confusão nisso aí. De maneira prática foi feito o seguinte: foi feito um trabalho de recadastramento e cadastramento de imóveis que atingiu certas partes das cidades que até então não vinham sendo atingidas. Certo? Então tem imóveis cadastrados e tem imóveis não cadastrados. Os imóveis não cadastrados que existem não pagam imposto. Por quê? Porque falhou o cadastramento da prefeitura. E como houve esse recadastramento, essas pessoas, na verdade, o imposto é sobre o imóvel, não é sobre as pessoas. Quem paga são as pessoas. Claro. Essas pessoas, então, esses imóveis foram atingidos no cadastramento e passa a ser uma obrigação do município fazer a cobrança. Há divergências quanto à questão jurídica da cobrança, não é? De que o uso, através da posse, se incide ou não. A lei diz que sim. Porém, há setores que defendem que as pessoas não estando tendo título não poderiam pagar. Eu acho que há um equívoco aí. A posse não é titulada, a posse é um fato. Está lá no Código Civil, uma teoria de Ehring. E Ehring diz que basta a posse, não precisa nem a vontade de ter a posse, mas a pessoa possuindo, ela sobre aquilo já vai incidir, em decorrência disso, já vai incidir o tributo. E o município não poderia deixar de cobrar porque ele é obrigado a cobrar. Por que ele cobra de um, não cobra do outro? Não cobra de uns porque está desorganizado o cadastro. E o cadastro não está 100%. Né? Há a questão do domínio útil também. Né? Se paga ou não paga, para quem paga. A questão do domínio útil vai se referir a um instituto antigo que as pessoas, alguns juristas, se enganam em dizer que ele foi extinto. Ele não foi extinto. A enfiteuse não foi extinta. A enfiteuse são aqueles imóveis da Marinha, para tentar simplificar aqui para o entendimento de todos nós. Aqueles que chamam imóveis da Marinha, na verdade não é da Marinha, é da União. E as pessoas pagavam uma taxa para poder ocupar aquele imóvel, eles pagavam uma taxa. E para transferir tinha uma figura chamada laudêmio. Na verdade, esse Instituto da Enfiteuse ainda existe. Então,
era tipo um aluguel, uma espécie de aluguel que tu pagava para poder ocupar aquele espaço. Coincidência do IPTU, me parece que, lendo um estudo mais profundo da lei, deve ser mesmo cobrado o IPTU. E as pessoas deveriam pagar o IPTU por muitas razões. Uma, pela incidência, chama-se, a incidência do imposto depende do fato gerador. O fato gerador é a posse. Claro. O fato gerador, estou falando já mais assim no aspecto jurídico, é a própria posse. E a posse não prescinde de documento, não precisa de documento para ser a posse. A posse é um fato. Então, a edificação lá é a posse. É como, eu vou fazer um exemplo. Ok. Eu sou proprietário disso aqui, porque eu tenho um documento que formaliza que eu sou proprietário, eu tenho uma nota disso aqui. Mas eu podia não ter a nota disso aqui. Eu poderia, e vocês todos respeitariam isso aqui como meu, claro, porque está na minha posse. Perfeito. Ou está na minha detenção. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas, claro, para explicar essa questão, eu estou falando dessa forma bem didática. Se incidisse imposto sobre isso, se incidisse eu ter essa caneta, então vocês iam respeitar e eu teria que pagar o imposto. É essa que é a realidade, esse nosso ver. O fato da área ser de propriedade da União também não quer dizer que não possa incidir o IPTU, embora existam irrespeitáveis opiniões ao contrário, porque dizem algumas pessoas que a área da União, pelo princípio da reciprocidade, não poderia cobrar. Sim, não pode cobrar da União, mas tem que cobrar de quem, claro, tem a posse, o uso e a ocupação. Então, com relação a isso, me parece que a posição já anterior do governo se mantinha no sentido de que tem que ser cobrado, né, imposto. Até porque, se não cobrar, nós vamos responder por isso. Em segundo lugar, eu acho que o principal problema disso aí é a falta de títulos. As pessoas não têm os títulos. Eu acho que isso aí que ocasiona uma preocupação. Não tem a nota da caneta. Mas o mais importante ainda é a falta da estrutura, né? A falta de estrutura, ou a estrutura viária, essa infraestrutura básica, ela é deficiente, isso aí eu reconheço, né? Nós vamos ter que, e já estamos ainda tomando medidas para melhorar essa infraestrutura. Primeiro, a gente queria terminar a questão jurídica disso aí, que está sendo encaminhada. Inclusive, hoje, dentro da PGM, existe uma pessoa, um profissional, que vai cuidar da parte que eu estava fazendo junto à União. Então, agora eu creio que nós chegaremos a bom termo e tudo isso aí vai ser solucionado. Muito bem. Prefeito, queremos agradecer a entrevista, que essa seja a primeira de muitas entrevistas que a gente faz. Mais uma vez, quero dar aí os parabéns pelo cargo ocupado aqui em nome do Grupo Progresso de Comunicação. Eu que agradeço, mantemos as nossas relações, né? Gostamos muito da crítica, né? Apreciamos a crítica, a análise do governo, que é um processo crítico, né? Gostamos muito disso, que é uma maneira da gente acertar. É como um treinador, um jogador de futebol que para o treino, fulano, tu não pode fazer isso, faz assim, né? E a imprensa serve, porque a imprensa é a voz do povo também. Ela serve para mostrar fatos, para mostrar opiniões. E espero, então, e muito mais num governo como o nosso, né? Social-democrata. Social-democrata. Um governo social-democrata significa que nós respeitamos as instituições. Então, se nós respeitamos as instituições, não é uma nem duas, são todas. E a imprensa é uma instituição muito importante. E, principalmente, o progresso, né, que é o nosso grande acontecimento histórico ao longo de mais de 6 anos. Muito obrigado. Muito obrigado.